Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais um novo pacote aí de conteúdos da nossa frente. Mais uma vez vai ser, né, um pacote curtinho, acho que em 2 aulas a gente resolve. O conceito que a gente vai abordar nessas 2 aulas vai ser de gravitação. Tá? Então vocês vão ver como, né, esse tema eu acho interessante porque ele conversa com várias partes da física. Tá? Vocês vão ver que tem relação com o que a gente viu durante lá no primeiro tema, né, que é o primeiro tema de eletrostática, né? E vocês vão ver como tem bastante coisa relacionada com o que vocês viram na frente do Marum também, né? Então, dito isso, vamos seguir em frente aqui. Primeiro vamos, né, passar um pouco sobre o que de fato é, né, gravitação, tá? Porque no momento que a gente pega o nome, pode ser que a gente tenha vamos dizer assim, uma conclusão da definição que às vezes ela é um pouco menos abrangente, ela é mais específica do que de fato é, tá? Quando a gente está falando de gravitação, tá? A gente está falando de um ramo da física que é dedicado a entender fenômenos de interação entre corpos. E aqui, tá? Corpos, eu defino corpos como entes que têm massa, tá? Então, para a gente conseguir fazer, né, que alguma estrutura, né, tenha uma interação que a gente consiga estudar via o conceito de gravitação, ele tem que ter massa. Tá? E aqui eu botei só dando atenção especial ao entendimento do comportamento dos planetas, porque normalmente as questões abordando esse tema, eles abordam justamente utilizando a temática dos planetas. Né? O desenvolvimento desse ramo, né, passou pela mão de diversos físicos, mas, né, talvez o mais importante aí no desenvolvimento do conceito, né, da teoria, é o Newton. Né? Então, vamos lá. Primeiro vamos passar um pouco a frase que definiria, né? A gente fez isso em quase todos os pequenos tópicos que a gente abordou. Né? Não sendo diferente aqui, vamos ver uma frase que define o conceito da lei da gravitação universal, que é a lei que rege o tema de gravitação. Tá? Então, a lei da gravitação universal. Se dois corpos que possuem massa, né, que a gente falou no slide anterior, se dois corpos possuem massa, eles sofrerão a ação de uma força atrativa, tá? Proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então ele falou uma opção de coisa aqui, mas antes da gente ir no detalhe do que ele falou aqui nessa lei, a gente tem que entender que o princípio da gravitação universal parte do surgimento de uma força, né? uma força que vai, né, atuar sobre corpos, uma vez que eles tenham massa, os dois corpos têm massa, vai aparecer uma força entre eles. Tá? E essa força aí a gente vai abordar aqui como calcular, enfim, os 3 parâmetros de um vetor que vai definir essa força. Mas acho que o mais interessante é que tudo que a gente vai ver daqui para frente trata, né, do surgimento de uma força que aparece entre dois corpos que têm massa. Tá? Então, para a gente acompanhar o conceito da lei da gravitação universal, a gente vai olhar dois corpos que vão interagir entre si. Eu vou chamar eles de M1 e M2, né? Massa 1, massa 2. Tá? Então, tá aqui. Tá aqui o aparecimento da nossa força atrativa, conforme a gente viu aqui no nosso quadrinho vermelho, né? Força atrativa entre dois corpos, né? Então, tá aqui. Os dois corpos, como que reagiria, né? Onde vai aparecer a nossa lei da gravitação universal. Então, tá aqui você tem uma força aparecendo no corpo M1 para a direita, uma força aparecendo no corpo M2 para a esquerda. Como a lei disse, tem que ser atrativa, né, entre os dois corpos. Então, dois corpos, duas forças. Então, vamos ver, né, alguns detalhes aqui que eu deixei separado.
O primeiro é que, né, podem reparar que direção e sentido dessas forças, elas dependem do posicionamento desses corpos, né? Então, você não tem uma força que é sempre para a direita, uma força que é sempre para a esquerda, sempre na vertical ou sempre na horizontal, né? Essa força, ela depende, né, tal como a gente viu a força elétrica entre duas cargas, né? Ela depende do posicionamento desses dois corpos, né, no caso. Então, nesse caso aqui, a direção dessa força que apareceu, ela é horizontal, né? Porque ela está alinhada com a linha, né, que liga os dois corpos, nesse caso é horizontal. E o sentido, né, no caso do corpo 1, o sentido é para a direita, no caso do corpo 2, o sentido é para a esquerda, justamente porque ele tem que apontar, tem que ser atrativo, né, como se fosse cargas de sinais opostos. Certo? Então, esse é o primeiro detalhe. Depende, na direção e sentido depende do posicionamento. O detalhe 2 é que para cada par de corpos que você tiver, vai surgir um par de forças. Né? Essas forças apontam para sentidos opostos. Elas têm a mesma direção, porém têm sentidos opostos. A mesma direção é a direção que liga os dois, é a linha que liga os dois corpos. E essas duas forças vão constituir um par de ação e reação, de acordo com a terceira lei de Newton. Tá? Então, terceira lei de Newton, ação e reação. E essas duas forças constituem um par desse tipo. Então, falando de direção e sentido, vamos dar um pouco de atenção ao que ele falou sobre intensidade, módulo. Né? Então, ele falou essa frasezinha em vermelho aqui, que essa força seria proporcional ao produto, né, das massas desses dois corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, vamos colocar numa equaçãozinha o que ele quis dizer. Tá? Ele quis dizer que o módulo dessa força que vai aparecer, ela é proporcional, então uma constante de proporcionalidade, ao produto das massas, né? Então M1 vezes M2, e inversamente proporcional, então dividido pelo quadrado da distância. Então está aqui o nosso quadrado da distância. Então, força igual a constante de proporcionalidade, M1 vezes M2 dividido pelo quadrado da distância. Então, por fim, a gente vai chamar essa força de força gravitacional. Né? Pelo nome da nossa teoria aqui. Só para dar nome aos bois aqui, né? Essa constante de proporcionalidade a gente chama de constante da gravitação universal. O símbolo dela é o G. E no sistema internacional, o que a gente pode chamar ela aqui é de G igual 6,67 vezes 10 a menos 11. E aqui tem a unidade dela no sistema internacional. Você precisa decorar esse número? Não. Tá? Não precisa decorar esse número. Esse número normalmente ele vai ser fornecido numa prova para vocês. Tá? Então, por fim, essa é a cara da nossa fórmula. Então, a fórmula, o módulo dessa força é dado pelo G, constante da gravitação universal, M1 vezes M2, dividido por D ao quadrado. E aqui está um exemplo de par de forças que aparece. Direção que liga os dois corpos. Sentido de atração entre eles. Tá? Uma ponta para cada um deles. Então, anotei aqui duas curiosidades sobre essa força que eu acho que é legal da gente passar. Tá? Curiosidade 1. Professor, conheço o nome de força gravitacional como sinônimo de força-peso. Tá? Então, provavelmente vocês viram isso junto com na parte de mecânica. Né? Então, é comum a gente chamar força-peso de força gravitacional. Né? Por quê? Porque ele tem o mesmo nome. Então, a verdade é que a força-peso, né, como a gente conhece, ela é uma força gravitacional. Então, por que ela é uma força gravitacional? Porque ela é uma força de atração entre dois corpos. Quem são esses dois corpos? Esses dois corpos são, primeiro, o corpo que você está olhando a força-peso, né, um corpo, e o outro corpo seria o planeta, né, a Terra. Né? Então, a força de atração entre a Terra e um corpo. Então, está aqui o nosso exemplo, eu troquei o M1
pela Terra, né? E o M2 é um corpo qualquer. Tá? Então, a força-peso, que age em um corpo, parte do centro de massa desse corpo e aponta para o centro de massa da Terra. Então, tem a linha, né, que liga os dois centros de massa, o da Terra e o do corpo. E aí você tem a força de atração entre os dois, né? Então, o corpo puxa a Terra e a Terra puxa o corpo. Normalmente, a gente só olha essa ponta aqui, né? A ponta aqui que atua sobre o corpo. Normalmente é o que a gente está querendo, é o de interesse para o nosso estudo. Tá? Porém, é sempre interessante lembrar que isso constitui um quadro de ação e reação, tá? De forma que a gente também exerce a mesma força sobre o centro da Terra. Exatamente o mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. Né? Por isso que você tem sempre a impressão, né, de que a força-peso sempre está atuando para baixo. Porque na verdade ela não é sempre para baixo. Ela é sempre em direção ao centro da Terra. Tá? Então, o força-peso a gente conhece como força gravitacional porque ela é uma força gravitacional. Tá? Só que a força gravitacional ela não se limita à atração com a Terra. Tá? Qualquer corpo, duas pessoas, né? Você e a mesa da sala, assim, qualquer par de corpos exercem forças entre si. Tá? É que a Terra, por ser um volume de massa muito grande, né? A força que ela exerce na gente é um negócio notável. A gente consegue sentir. Enquanto dois objetos de massa muito pequena, né? Como a gente e a cadeira, não é um negócio que a gente consegue notar, né? É muito pequeno. E aí, seguindo aquela curiosidade da força-peso, né? Por que não igualar as duas fórmulas, né? Então, a gente tem a fórmula da força gravitacional, a fórmula da força-peso, que você conhece bem como massa do corpo vezes a gravidade. Né? Aqui é a gravidade. Lembra que o M1 é a massa da Terra, M2 é a massa do corpo. Então, tem M2 dos dois lados, né? Eu posso cortar. E aí eu vou chegar à conclusão que G igual a constante da gravitação universal, massa da Terra dividido por distância ao quadrado. Aqui, distância é basicamente o raio da Terra. Tá? Se você estiver na superfície dela. E é justamente isso, pessoal. De fato, a gravidade pode ser calculada dessa forma. Tá? Se você tiver uma estimativa da massa da Terra e a estimativa do raio da Terra, você vai ver que, colocando nessa fórmula aqui, você chegaria em aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Que é a nossa gravidade como a gente conhece, né? Os 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse pacote de conteúdo, a gente vai chamar a gravidade como campo gravitacional. Tá? E a gente vai ver na frente por que disso. Tá? Mas essa fórmula aqui que a gente chegou, ela faz sentido. Tá? E a segunda curiosidade, que na minha opinião é a mais importante aqui nos paralelos para a gente avançar, né, no conteúdo. A fórmula da força gravitacional não lembra muito a fórmula da lei de Coulomb. Ela lembra sim. E, por sinal, essas duas forças elas têm diversas similaridades, né? Elas se comportam parecido. Tá? Então, só aqui para vocês relembrarem, né? A força gravitacional é essa que a gente viu na aula de hoje, né? Produto de duas massas, dividido pela distância quadrada vezes uma constante. E aqui está a nossa força elétrica da lei de Coulomb, né? Produto entre duas cargas, dividido pela distância quadrada entre elas, né? Vezes uma constante, que a gente chamava de K. Né? Então, vamos avançar para o conceito de campo gravitacional, lembrando que isso aqui é um sinônimo de gravidade, não, no mundo que a gente está, né, trabalhando. Tá? Como aconteceu na eletrostática, a gente vai abordar também o conceito de campo. Né? Então, era o campo elétrico, aqui é o campo gravitacional. Por que ele é importante? Tá? Porque, assim como a força elétrica, a força gravitacional ela também propaga no vácuo. Né? Foi uma discussão que a gente teve lá nas primeiras aulas, que é um negócio meio
sei lá, psicodélica, assim, é um negócio meio esquisito porque se propaga no nada, né? Como é que uma força se propaga no nada? Tá? Ela se propaga através de campo. A gente tinha visto isso, a gente viu isso em eletricidade, a gente viu isso em magnetismo. São duas forças que se propagam em vácuo. Então, o campo é uma perturbação causada, nesse caso, por seu gravitacional, pela presença de uma massa. Se fosse o campo elétrico, pela presença de uma carga. Tá? O campo gravitacional tem direção radial e sentido apontado para a massa. Então, ele lembra muito o campo elétrico de carga negativa. Né? É bem parecido. É uma carga pontiforme. A fórmula do módulo do campo gravitacional, né, como a gente já viu, tá? Ela é análoga do campo elétrico. Então você tem aqui o campo elétrico era K vezes o Q da carga que estava no centro, né, dividido pela distância ao quadrado. E do gravitacional é o G vezes o M da massa que está no centro, dividido pela distância ao quadrado. Então está aqui campo gravitacional, campo elétrico. O que a gente tinha visto também em eletricidade é que força e o campo, né, eles tinham a mesma direção, né, e aí o sentido dependia, obviamente, da carga. Né, mas eles sempre tinham a mesma direção e eles eram amarrados em módulo por uma fórmula, que era essa aqui. A força era igual ao campo vezes a carga. Né, Fec. E no gravitacional a mesma coisa, que é aquela fórmula que a gente viu na mecânica, que nesse caso seria a força igual a massa vezes gravidade, que vocês conheceram como peso. Eu botei aqui o peso só para vocês relembrarem, né, ela, mas aqui é a força gravitacional. Tá? É a massa vezes o campo gravitacional. Então, carga vezes o campo elétrico igual a força. Massa vezes o campo gravitacional igual a força também. A gente tinha visto mais um conceito, uma aula posterior a essa em eletricidade, que era da energia potencial. Né? Então, energia potencial a gente tinha visto como uma energia represada, né? E o valor dela dependia um pouco de um relativo, um referencial. Esse referencial ele estava, no caso da carga pontiforme, ele estava no raio infinito, né? Estava muito distante. Era o nosso zero. No gravitacional, exatamente o mesmo conceito. Né? Você tem um referencial no raio infinito, né? Muito longe. É o nosso zero. E a fórmula da energia potencial gravitacional, ela é análoga à fórmula da energia potencial elétrica. Né? Então você tem constante vezes massa 1 vezes massa 2, dividido pela distância, não ao quadrado, mas não é força, sem ser ao quadrado. E na eletricidade você tinha constante vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância, não é ao quadrado também. Trabalho, né? Mais um conceito aqui que a gente viu nas aulas de eletricidade. Nesse caso, acho que não vale a pena a gente passar por muito detalhe aqui, mas acho que um ponto que vale ressaltar, né, vale destacar, é que uma propriedade importante da força elétrica era que ela era uma força conservativa. E a gente fala, o que é força conservativa? Força conservativa quer dizer que o trabalho dessa força não depende da trajetória que um corpo, ou uma carga, nesse caso, percorre. Né? Ela só depende do ponto A de início e o ponto B de fim. Então, o trabalho para percorrer uma linha reta entre A e B é exatamente o mesmo trabalho dessa força para percorrer uma trajetória maluca que começa no mesmo ponto A e termina no ponto B. São forças conservativas. Tá? A força gravitacional, a força elétrica era uma força conservativa, e a força gravitacional ela também é uma força conservativa. Né? Como é que a gente calculava o trabalho? Né? Para calcular o trabalho de forma mais fácil, né? A gente construiu aquele conceito de potencial elétrico, né? Que era resumido por essa forma, é um escalar, né? não é vetor. O escalar ele era dado por K vezes a carga que está no centro vezes a distância, né, para essa carga.
era o nosso potencial elétrico. E a gente falava que o potencial elétrico no movimento de A para B, né, se eu fizesse o potencial elétrico do início menos o potencial elétrico do fim e multiplicasse por aquela carga, né, de prova que está se movendo, né, eu calculava o trabalho exercido pela força elétrica. Né, lembrando que aqui tem um Q1 e um Q2, né, um Q1 fixo, o Q2 está se mexendo, né, para mover o Q2 de um ponto A para um ponto B, tá? Se eu quiser calcular o trabalho da força elétrica exercida em cima do Q2, bastava eu pegar o potencial elétrico no ponto inicial, subtrair do potencial elétrico no ponto final e multiplicar pela carga. Para a força gravitacional, você pode usar exatamente o mesmo conceito. Tá? Então, existe um potencial gravitacional, que eu vou chamar de VG. Esse VG ele é igual à constante da gravitação, vezes a massa, então troca sempre carga por massa, dividido pela distância. Então, aqui imagina exatamente aquele mesmo desenho que a gente usou nas aulas de eletricidade. Você tem uma massa fixa M1, você tem uma massa que consegue se mover M2, ela sai de A para B. O que você vai ver é que o trabalho para mover de A para B é igual a massa 2 vezes potencial gravitacional no primeiro ponto menos o potencial gravitacional no segundo ponto. Ou, né, a gente pode chamar isso aqui de, substituindo, né, não vou demonstrar aqui, mas substituindo é massa vezes gravidade, não, campo gravitacional vezes essa distância. E aqui gravidade, lembra que não é sempre para baixo, tá? Aqui ele aponta para o corpo, né? Ele é atrativo aqui, ele aponta para o M1. Tá? Então, nesse caso, está dando uma diagonal aqui, diagonal aqui apontando para sudoeste. Né? Então, apontando para cá. Por que eu deixei essa fórmula aqui? Tá? Eu deixei essa fórmula aqui porque ela lembra um conceito que a gente vê na mecânica, né? na frente de mecânica, que é o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é aquela fórmula que está na nossa cabeça, que é mgh. Né? Sendo M é a massa do corpo que está se movendo, né? G é a gravidade, e H é a diferença de alturas. Né? Então, se um corpo ele se afasta da Terra, né? Se ele sobe, o trabalho da força-peso é negativo. E se ele desce, o trabalho da força-peso é positivo, porque ele está andando em direção à força-peso. Aqui é exatamente a mesma coisa, né? Até porque a força-peso é uma força gravitacional. Então, passando por todos esses conceitos, né, a gente vai ver uma aplicação muito clássica, tá? Desses conceitos de força gravitacional que a gente já viu. Lembrando que tudo que vocês viram de força-peso é uma aplicação de força gravitacional, mas uma aplicação bem interessante é a aplicação de uma órbita circular. Né? Então, órbita, basicamente aqui a órbita circular é um corpo fixo, que a gente vai chamar de M1, que tem massa 1, e um corpo móvel que está, né, translacionando, né, ele está circulando ao redor, né, fazendo translação, né, circulando ao redor de M1. Tá? E a órbita, né, o caminho que ele percorre, forma um círculo perfeito. Né? Então está aqui o nosso exemplo. Se a gente aplicar, né, a lei da gravitação universal, esses dois corpos têm massa, tá? Se a gente aplicar a lei da gravitação universal e não tiver mais nenhuma força atuando por aqui, a única força que vai atuar em M2 vai ser a força que atrai M2 para M1, e a única força que atrai M1, que atua em M1, vai ser a força que atrai M1 para M2. Tá? Lembrando que M1 é fixo. Então, forças atrativas. Tá? Em órbita, né, esse M2 estaria, nesse momento, se ele estivesse rodando em sentido anti-horário aqui, imagina aqui em sentido anti-horário, nesse ponto aqui a velocidade dele estaria para baixo, né? Mas a força que atrai ele para M1 estaria exatamente para a direita, aqui, fazendo 90 graus, né? Velocidade e força. Então a força estaria puxando ele para a direita, porém
por inércia, ele estaria andando para baixo, né? Então ele vai se deslocando um pouquinho para a direita. Aqui, né, já dando uma estressada no desenho, né, ele, à medida que ele vai andando para a direita, a força vai querendo olhar para cima, né? De forma que o ângulo entre a força e a velocidade é sempre 90 graus. Essa é uma propriedade interessante desse movimento circular, né? Então, o fato de existir essa força de atração faz com que esse corpo se mantenha em órbita, né? Ele não tem a vontade de simplesmente sair do caminho dele, né? Descolando, né? Ele não sai pela tangente. A força está sempre puxando ele para dentro do círculo. Tá? Então, nesse caso aqui, a força gravitacional, né, ela vai atua como uma força centrípeta. Tá? Força centrípeta é outro conceito da mecânica, a gente deve ter visto. Força centrípeta no movimento circular, tá? É a força que está puxando para o centro. Tá? É a força que está puxando ele para o centro. Que vai sempre fazer 90 graus com a velocidade, né, desse corpo. Tá? Exatamente o movimento que a gente viu aqui. Tá? Perfeitamente o movimento que a gente viu aqui. Por isso que a força gravitacional aqui é uma força centrípeta. Então, primeira propriedade que a gente já falou, sempre perpendicular à velocidade, em trajetória circular. Tá? E a gente pode aplicar aqui já direto a equação da força centrípeta, que nada mais é do que força igual a massa vezes a aceleração, porém, essa aceleração é uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela tem uma fórmula que é v² sobre o raio da trajetória circular. Então, por isso que a equação de órbita que a gente chamar é o F que está ligando aqui, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então isso aqui é a fórmula da força centrípeta. Tá? Porém, a gente viu que essa força aqui, na verdade, ela não é só força centrípeta. Ela é uma força gravitacional. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa fórmula da força gravitacional, nossa fórmula da força centrípeta, e a gente pode trabalhar essa equação aqui, né, substituindo. Então, consigo cortar o M2, né, que é a massa do corpo 2. Sobrou aqui G vezes M1 dividido pelo R². E a gente lembra bem a nossa gravidade, né, o nosso G, campo gravitacional. Do outro lado sobrou um V² dividido pelo R. Então, a gente fica com que descobre que G é igual a V² sobre E, e a velocidade de órbita é igual a raiz de campo gravitacional vezes R. Então, isso aqui é uma das fórmulas básicas aí de movimento orbital, né? Movimento de órbitas circulares, né? Que é, por exemplo, uma forma de estudar o movimento de satélites, né? Que a gente vai ver na frente. Então, um outro jeito de expressar, em vez de substituir pelo Gzinho, né? A resultante vai ser essa aqui, né? Raiz de constante gravitacional vezes a massa do objeto que está ao centro, do corpo que está ao centro, dividido pelo raio. Essas duas fórmulas são a mesma fórmula, tá? A gente só substitui o G. Então, essa é uma aplicação clássica de tudo que a gente viu de gravitação, da lei da gravitação universal. E uma aplicação bem clássica também desse movimento de órbita circular. Não é exatamente circular, mas é um jeito da gente simplificar, tá? É o movimento dos satélites. Né? Então, os satélites, eles são pequenos corpos que estão rodando ao redor de um grande corpo, que é a Terra, e ele se mantém movimentando, vamos dizer assim, numa órbita circular, porque existe uma força, que a gente chamaria de força-peso, né? O peso do satélite, mantém, em vez de atrair ele diretamente para a Terra, né? Para ele colidir com a Terra, na verdade essa força-peso é o que mantém ele girando ao redor da Terra. Né? Exatamente dessa forma aqui.
Tá? Então, o nosso M2 seria o nosso satélite, o nosso M1 seria a nossa Terra. Tá? Então, isso aqui é uma aplicação clássica, comum da gente ver quando vemos questões desse tipo em provas. Né? Um exemplo simples da gente aplicar. E é isso, pessoal. Nossa primeira aula do tema. Semana que vem estamos aí. Um abraço.